Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto. A arte é uma explosão. O Deidara mais forte. Capítulo 151. Senjutsu. Esfera de vácuo. Namikaze Minato lançou uma poderosa técnica de Senjutsu. Embora frequentemente recorresse às técnicas do Rasengan e do Deus Voador do Trovão, como um usuário habilidoso da liberação de vento, era natural que ele dominasse outros jutsus do estilo vento. A feroz esfera de vácuo neutralizou a onda de vácuo que se aproximava. Sua força foi suficiente para quase arranhar Kakuzu. Por mais que odiasse admitir, o velho sabia que havia sido superado. Eu cuido disso daqui. Deidara deu um passo à frente. Minato, por que não mostra logo sua verdadeira força? Provocou ele. Porém, por dentro, Deidara não conseguia evitar uma sensação de déjà vu. Espera, estou prestes a cometer erros como Kakuzu cometeu? Embora você tenha um corpo Edo Tensei e seja imune à morte, se eu não conseguir atingir meu objetivo com você, terei que ir atrás de Naruto, afirmou Deidara com um sorriso malicioso. Então, se você quer me impedir, é melhor me matar antes que o Edo Tensei seja desfeito. Suas palavras foram calculadas para provocar Minato, para forçá-lo a invocar a 9 caudas e usar sua Bijudama. Esse era o plano. A expressão de Minato endureceu ao ouvir a ameaça de Deidara. Como pai de Naruto, não posso deixar que ele se machuque, disse Minato firmemente. Então prepare-se, respondeu Deidara. Com um clarão, Minato desapareceu, reaparecendo atrás de Deidara em uma marca do Deus Voador do Trovão. Rasengan. O chakra esférico de liberação de vento rasgou Deidara, deixando apenas um amontoado retorcido de argila. Não foi grande coisa, era apenas um clone. O corpo real de Deidara já havia voado para longe do alcance de Minato. C2, tipo especial, mandala das 10.000 cobras. C2, tipo especial, enxame de combate. C2, tipo padrão, minhocas de pedra. Da terra, do céu e do subsolo, inúmeras criaturas de argila emergiram, com o objetivo de dominar Minato de todas as dimensões. Orochimaru, Kakuzu, Idan, recuem, a menos que queiram ser pegos pela explosão da minha arte, alertou Deidara. Que delícia, disse Orochimaru com um sorriso sinistro enquanto recuava ao lado dos outros dois. Idan, é claro, foi arrastado pelos fios de Kakuzu. Minato observou o enxame com uma atitude calma, mas cautelosa. O inimigo criou tudo isso? Ele murmurou. A 9 cauda se agitou dentro dele. Do que você tem medo? De morrer? Você já está morto. É melhor você ir lá e descobrir quais são as habilidades desse cara. Você tem razão, disse Minato, coçando a cabeça. Ele lançou um Rasengan em um grupo de cobras de argila. Pegue isso. Estrondo. Metade do corpo de Minato foi destruída. Ele não havia usado o Deus Voador do Trovão para se esquivar, como a 9 cauda sugeriu. Sendo um corpo Edo Tensei, ele não era afetado pela morte e não via mal algum em testar as habilidades do inimigo de perto. Então explosões, hein? Minato disse, olhando para Deidara. Deidara deu um sorriso irônico. Ele não tinha intenção de prolongar aquilo. Embora Minato fosse bonito, Deidara só tinha olhos para mulheres. Minato, estou te dando 1 hora. Se você não conseguir me derrotar até lá, vou atrás do Naruto. Então vou ter que levar a sério, respondeu Minato. Reconhecendo a sinceridade de Deidara, ele cessou seus ataques de investigação. Senjutsu. Grande canhão de vácuo. Uma saraivada de projéteis de ar imbuídos de Senjutsu rugiu em direção a Deidara, destruindo seu enxame de combate com facilidade. O poder dos ataques de Minato superava até mesmo as técnicas de Senjutsu de Jiraiya. C2, tipo padrão dragão. Um enorme dragão de argila apareceu, autodetonando-se no ar para neutralizar as devastadoras balas de ar com uma onda de choque. Simultaneamente, outro dragão reforçado tomou posição, protegendo Deidara do calor e da força da explosão. Liberação de vento, onda de vácuo. Minato não mirou em Deidara desta vez. Em vez disso, direcionou o ataque para o chão, destruindo o terreno em inúmeros pequenos fragmentos. Senjutsu. Grande avanço. Uma rajada poderosa levantou os fragmentos no ar, cercando Deidara em sua altitude. Deidara percebeu a estratégia de Minato. Então, nada de Konai do Deus Voador do Trovão? Você marcou os destroços com seus selos. Esperto. Técnica secreta. Ninho do dragão. Um enxame de dragões de argila e abelhas invadiu os destroços no ar, tentando destruir qualquer pedaço marcado com o selo do Deus Voador do Trovão. A velocidade de Minato era incomparável. Antes que Deidara pudesse reagir, Minato já havia aparecido em um fragmento marcado, encurtando a distância. Senjutsu. Liberação de vento. Grande esfera de vácuo. As explosões de Deidara podiam neutralizar a liberação de vento, mas a liberação de vento de Minato também podia neutralizar as explosões. Em rápida sucessão, Minato se teletransportou através dos escombros, desencadeando ataques no estilo vento que anularam grande parte do bombardeio de Deidara. Deidara guiou seu dragão de argila para alturas ainda maiores, escapando do alcance de Minato. Outro Minato apareceu em um fragmento mais próximo de Deidara. Seria o verdadeiro ou apenas mais um clone das sombras? De qualquer forma, ambos eram igualmente perigosos. Uma técnica de vento de alta densidade entrou em erupção, criando uma tempestade de força devastadora. Deidara abandonou o dragão, mergulhando através do seu centro em queda livre e escapando. A proximidade do ataque de Minato não deixou espaço para contra-ataques. Minato se teletransportou novamente, mas Deidara previu isso. Um grupo de cobras de argila estava à espreita. Barragem de serpentes de argila. Estrondo. Deidara aproveitou o breve momento para lançar mais pássaros de argila e chamarizes, espalhando-os pelo campo de batalha. Minato, você consegue descobrir qual é o meu verdadeiro eu? Deidara provocou, sua voz ecoando em várias direções. Capítulo 152. Svi. Minato apareceu justamente na frente do corpo real de Deidara.
Com o modo sábio e o chakra de Kurama, posso facilmente distinguir entre seu corpo real e seus clones, afirmou Minato calmamente. Arte sábia, grande rede. Os olhos de Deidara se arregalaram de surpresa quando uma teia de lâminas de vento se cruzou em sua direção. Ele havia cometido um erro crítico, havia se esquecido completamente disso. Na história original, Naruto usou o chakra de Kurama para detectar até mesmo clones de Zetsu branco. Arg! Deidara saltou para trás usando seu pássaro de argila como apoio, lançando uma rajada de criaturas explosivas de argila. A sequência de explosões resultante colidiu com a técnica de vento de Minato, que tentava neutralizá-la. Arte sábia, técnica do cortador de vento. Minato lançou outro ataque de liberação de vento, canalizando os restos da grande rede para continuar sua perseguição. Deidara cerrou os dentes, sentindo uma frustração crescente. Minato era muito mais forte do que ele esperava, tanto que se arrependeu de não ter recrutado ajuda para esta missão. Pior ainda, sua forma Edo Tensei deu a Minato uma vantagem, especialmente com o poder de Kurama na mistura. Se ao menos Deidara soubesse que essa luta exigiria um esforço tão avassalador. Sua reputação havia sido ofuscada na história original por inimigos do nível dos 6 caminhos, e agora suas habilidades pareciam flagrantemente insuficientes. A mão esquerda de Deidara se transformou em argila branca. Ele a arrancou com a mão direita e a jogou para frente, sorrindo enquanto preparava sua obra-prima. Mesmo que seja apenas um membro, isso faz parte da minha arte suprema. A arte é uma explosão. Ha! Bum! Uma grande explosão consumiu a área. Valor de choque de Minato mais 2000, valor de choque de Orochimaru mais 1500. É valor de choque de Kakuzu. A técnica de liberação de vento de Minato foi destruída, deixando uma vasta área de terra queimada em seu rastro. Deidara, apesar de usar um escudo de argila de última hora e sua fisiologia baseada em argila para amortecer o impacto, sofreu ferimentos graves. Ele caiu no chão, com o corpo carbonizado em vários pontos. Rangendo os dentes, usou a mão direita restante para recolher argila, regenerando rapidamente o braço esquerdo e substituindo os tecidos danificados. Ei, Deidara, você ainda não terminou, né? Gritou a cabeça sem corpo de Idan à distância. Embora a batalha tivesse sido uma intensa onda de ação, apenas alguns instantes se passaram. Os fragmentos de destroços lançados para o céu pela explosão ainda não haviam se acomodado. Calha a boca, Idan. Deidara latiu, de repente se solidarizando com a exasperação perpétua de Kakuzu. Minato permaneceu inabalável, observando Deidara conjurar algo enorme de sua boca, uma enorme lesma de argila. Essa é a besta de invocação da lei de Tsunade. Minato exclamou. Claro que não, corrigiu Deidara com um sorriso irônico. Esta é a minha imitação da lesma dela feita de argila. Assim como a dela, ela pode se dividir e se recombinar, o que a torna perfeita para neutralizar sua liberação de vento. C2 aprimorado, lesma de argila. Minato disparou para frente, sua velocidade era um borrão dourado. A lesma de argila imediatamente se moveu para interceptá-lo. Arte sábia, Odama Rasengan. Minato lançou um enorme Rasengan, atingindo a lesma. No entanto, ao se despedaçar, a lesma se dividiu em inúmeras outras menores, anulando a força total do ataque. Deidara se absteve de detonar a lesma, sabendo que Minato poderia escapar com o deus voador do trovão. As balas fragmentadas avançaram em direção a Minato. Ele se teletransportou em um instante, pousando no topo de uma pedra próxima. Arte sábia, ondas de vácuo. Minato tentou cortar o enxame com lâminas de ar cortantes. No entanto, as balas apenas se dividiram ainda mais, tornando seus ataques cada vez mais ineficazes. Minato franziu a testa, sentindo o braço esquerdo de Deidara se regenerando enquanto sua boca trabalhava na criação de novas criaturas de argila. Preciso intensificar as coisas, murmurou Minato. Kurama, preciso de mais chakra. Não que as reservas de chakra de Minato estivessem baixas, seu estado Edo Tensei fornecia chakra ilimitado. Mas para executar seu próximo movimento, ele precisava do poder bruto da 9 caudas. Kurama virou a cabeça preguiçosamente, sorrindo. Kuf. Então, você está me pedindo ajuda de novo? Sim, admitiu Minato, brincando com o ego da raposa. Kurama espreguiçou-se vagarosamente. Tudo bem, acho que te empresto um pouco, desta vez. Jutsu do clone das sombras. Uma dúzia de clones de Minato apareceu, cada um correndo em direção a Deidara. Alguns usaram o deus voador do trovão para cercá-lo, atacando de várias direções. Os constructos de argila de Deidara retaliaram, obliterando vários clones em uma série de explosões poderosas. Enquanto isso, 8 grandes criaturas semelhantes a aranhas emergiram da boca de Deidara, tecendo um casulo defensivo ao seu redor. A teia, uma concha protetora contra a liberação de vento, mostrou-se resistente até mesmo contra o Rasengan aprimorado de Minato. Minato sentiu algo no subsolo. Então, ele se escondeu profundamente para evitar o confronto direto. Encontrei você. As habilidades sensoriais aguçadas de Minato localizaram Deidara. Canalizando o chakra de Kurama para seu Rasengan, Minato lançou um enorme Odama Rasengan sábio diretamente no chão. Bum! A terra se fragmentou em um funil profundo, destruindo criaturas de argila em seu raio. No entanto, Deidara, antecipando o ataque, já havia se aprofundado ainda mais no subsolo. Quando o Rasengan atacou, ele já estava fora de seu alcance. Minato suspirou de frustração. Fazer túneis, isso é problemático, murmurou ele. Ele conseguirá lidar com as manobras aéreas de Deidara, mas lidar com táticas subterrâneas era outra história. Minato, provocou o clone de argila de Deidara lá de cima, você vai libertar a 9 caudas ou o quê? Nesse ritmo, você nunca vai vencer. Na mente de Minato, os ouvidos de Kurama se aguçaram diante da provocação de Deidara. A raposa fingiu desinteresse, embora mal conseguisse esconder sua excitação. Kurama, gritou Minato. Parece que vou precisar da sua ajuda de novo. Os olhos de Kurama se abriram momentaneamente antes de fechá-los novamente. Você está implorando agora, hein? Sim, respondeu Minato resignado. Kuf.
Tudo bem, só dessa vez. Não me decepcione. Capítulo 153. Rugido. Namikaze Minato entrou em seu modo besta com cauda, transformando-se no colossal 9 caudas. A imensa figura de Kurama pairava sobre o campo de batalha. Minato, deixa que eu cuido desse ratinho escondido no subsolo. Kurama rosnou, tomando o controle do corpo de Minato sem esperar por uma resposta. As 9 caudas de Kurama se ergueram antes de mergulhar no chão. Infundidas com chakra, as caudas cresceram indefinidamente, serpenteando pela terra em busca de Deidara. Inúmeros insetos de argila foram perfurados e destruídos pelas caudas, e suas explosões não conseguiram deixar sequer um arranhão em Kurama. Forçado a sair de seu esconderijo, Deidara subiu à superfície com uma aparência desgrenhada. Ratinho arrogante. Não tem mais onde se esconder agora, berrou Kurama. Deidara parou de mastigar. Ele sorriu, com um brilho de excitação nos olhos. 9 caudas, você chegou bem na hora. Eu queria testar a força desta obra de arte. As últimas não eram oponentes à altura. C3, montanha de carne reforçada. E Kurama, valor de choque mais 3.000. Namikaze Minato, valor de choque mais 3.000. Orochimaru, valor de choque mais 2.000. Ekakuzu, valor de choque mais 1.000. A enorme construção diante deles excedia a estrutura maciça de Kurama, sua malevolência e ferocidade eram evidentes em cada gavinha contorcida. Até mesmo a expressão de Kurama se tornou sombria enquanto suas caudas se debatiam furiosamente contra a monstruosa criação. Lute o quanto quiser, 9 caudas, gritou Deidara, rindo do topo da montanha da carne. Mas hoje eu vou te levar comigo. Kurama rugiu em fúria, a ameaça acendendo sua fúria. Memórias de ter sido capturado e selado repetidas vezes ressurgiram, ardendo como feridas recentes. Uma gota de suor pingou quando a boca do 9 caudas se abriu, formando uma enorme bijudama. Sua escala e densidade faziam com que Deidara parecesse menor do que qualquer coisa que ele já tivesse encontrado, fazendo 8 caudas parecer insignificante em comparação. Kurama, não caia na armadilha dele. A voz de Minato ecoou na mente de Kurama. Ele deve ter um motivo para te provocar a usar sua bijudama. Não o deixe vencer. Tique. Kurama soltou um rosnado frustrado, dispersando a bijudama que se formava. Relutantemente ele passou para o combate corpo a corpo, investindo contra a montanha de carne com uma velocidade estonteante. Suas 9 caudas e os tentáculos retorcidos da montanha se chocaram violentamente, cada golpe sacudindo a terra. A garra enorme de Kurama avançou, atingindo a superfície da montanha. Estrondo. Uma abertura circular surgiu no exterior da montanha, revelando um canhão escondido. Ele disparou um projétil enorme diretamente contra Kurama, e a explosão o jogou para trás com força suficiente para fazer até mesmo a poderosa fera cambalear. Embora a explosão não tenha sido suficiente para causar danos graves, foi o suficiente para irritá-lo. Chega, Minato, você cuida disso. Kurama disparou, sua paciência se esgotando. Sem seu ataque mais poderoso, a bijudama, ele estava em desvantagem. Bufando, ele cedeu o controle para Minato. Minato não perdeu tempo. Bijudama Rasengan. Ele rugiu, formando um enorme Rasengan envolto no chakra de Kurama. Ele atirou a esfera enorme na montanha de carne, perfurando o ar e criando um buraco em espiral da frente para trás. No entanto, a forma grotesca da montanha começou a se regenerar, e o buraco se fechou lentamente como se nada tivesse acontecido. Não adianta. Minato murmurou, sua voz cheia de frustração. Caramba! Sua breve distração custou caro. Os incontáveis tentáculos da montanha de carne se lançaram contra ele, prendendo a figura maciça de Kurama e erguendo-o no ar. Erupção vulcânica. Deidara rugiu. Uma explosão abafada ecoou enquanto o corpo da montanha começou a inchar e se expandir erraticamente. Os instintos aguçados de Minato deduziram rapidamente o plano de Deidara, mas sua forma maciça e a reação mais lenta no modo besta com cauda tornaram impossível executar o deus voador do trovão tão perfeitamente quanto na forma humana. Supressão da besta com cauda, gritou ele, tomando uma decisão em uma fração de segundo. Minato lançou uma rajada de poderosa liberação de vento entre Kurama e a montanha, comprimindo os ventos violentos em um espaço estreito. A força resultante causou dano e separou os dois no momento em que a montanha explodiu. Estrondo. Uma onda de choque de calor escaldante se espalhou, fazendo com que até a enorme montanha de carne se erguesse momentaneamente do chão. A explosão unidirecional deixou Minato sem onde se esconder, mas a distância que ele criou amorteceu seus efeitos. Embora o calor o tenha queimado, o dano não foi catastrófico. O corpo esfarrapado de Kurama rolou pelo chão antes de finalmente se levantar. Marcas de queimaduras e cicatrizes marcavam seu peito, rosto e braços. Apesar da dor, ele se manteve firme. E Kurama, valor de choque mais 3.000. Namikaze Minato, valor de choque mais 3.000. Orochimaru, valor de choque mais 2.000. Idiota. Sonhando acordado no meio da batalha? Você está tentando nos matar? Kurama latiu. Desculpe, Kurama desculpou-se Minato. Mas o tamanho deste oponente. Como vamos derrotá-lo? Sua voz revelava seu desconforto. Use a bijudama. Seja qual for o plano dele, podemos frustrá-lo destruindo-o aqui e agora, insistiu Kurama. Não. Minato balançou a cabeça. Kurama, deixe-me controlar o corpo novamente. Vou usar o deus voador do trovão para ver se consigo atingir o corpo real dele. Tudo bem, mas é melhor você não desperdiçar essa chance. Kurama respondeu, resmungando enquanto se preparava para atacar novamente. Conforme Kurama avançava, Deidara lançou outra onda de criaturas de argila. Desta vez, o enxame de cobras e lesmas convergiu de ambos os lados. As caudas de Kurama se esticaram, criando mãos de chakra adicionais para afastar as feras. Uma luta corpo a corpo caótica se seguiu, com Kurama mantendo sua posição contra os 3 adversários. Kurama force-o em direção à lesma. A voz de Minato ecoou em sua mente. Você adora dar ordens.
Kurama rosnou, mas obedeceu. Estendendo os braços de chakra, ele investiu contra Deidara. Embora suspenso no ar pela erupção anterior, Deidara se sentia mais seguro no topo da montanha da carne do que exposto no céu. Hidra de argila. Estrondo. A explosão não conseguiu perturbar Kurama, que continuou a pressionar implacavelmente. Deidara esquivou-se freneticamente enquanto as mãos de chakra de Kurama rasgavam as defesas da montanha, forçando-o a se aproximar da lesma. Svi. De repente a forma maciça de Kurama desapareceu. Ele reapareceu acima da lesma, com a montanha de carne e a hidra de argila momentaneamente pegas de surpresa pela perda abrupta de seu oponente. Bijudama Rasengan. Minato rugiu, lançando a enorme esfera em direção a Deidara. Droga! Ele vai matá-lo! Exclamou alguém alarmado. Capítulo 154. Estrondo. Uma explosão ensurdecedora sacudiu o chão. O enorme Rasengan atingiu Deidara, perfurando uma lesma e deixando uma gigantesca cratera em forma de funil na terra. Deidara. Idan gritou em choque. Até Kakuzu e Orochimaru não conseguiram conter a tensão. Será que aquele pirralho realmente virou o jogo contra eles? Esse cara está morto? Por que as coisas que ele invocou ainda não desapareceram? Perguntou Kurama em voz alta. Tosse, tosse. Emergindo da poeira, Deidara parecia um pouco desgastado. O alívio por ter escapado por pouco da morte se misturava à emoção de encontrar um oponente à altura em seu rosto. Minato, você é um adversário realmente perigoso. Eu quase morri lá atrás. Você até conseguiu deixar um selo do deus voador do trovão na minha lesma. Você deve tê-lo colocado quando seu Rasengan atingiu. Realmente impossível de se defender. Este tinha sido o encontro mais próximo da morte que Deidara havia experimentado desde que chegará a este mundo. Claro, mesmo que ele morresse, o Edo Tensei poderia trazê-lo de volta, e essa forma seria ainda mais forte e conveniente em alguns aspectos. Mas ainda assim, permanecer vivo era melhor. Afinal, como um corpo Edo Tensei permitiria que ele tivesse? Impossível. Nós claramente acabamos de te atingir. Era só um clone, exclamou Kurama incrédulo. Não, aquele era definitivamente o corpo real dele. Você não pode enganar minhas habilidades sensoriais. Kurama se contradisse imediatamente. Deidara coçou o queixo, pensativo. Bem, não adianta manter isso em segredo. Essa habilidade é puramente circunstancial. Se você tivesse usado um tipo diferente de ataque antes, eu estaria morto de verdade. Primeiro, meu corpo pode se transformar em argila. Você já percebeu isso, certo? Deidara ergueu a mão direita, que se transformou em argila e se flexionou levemente. Existe um conceito chamado elementalização, embora você provavelmente não o entenda completamente. Em termos simples, eu quebrei meu corpo em partículas explosivas em nanoescala durante seu ataque de liberação de vento e então me remontei depois, explicou Deidara. Foi por isso que ele escapou por pouco da morte. Se o ataque deles tivesse sido de liberação de fogo, liberação de relâmpago ou mesmo o futuro Rasen Shuriken de nível micro de Naruto, ele teria morrido mesmo como partículas em nanoescala. A liberação de vento, no entanto, era diferente. Faltava-lhe a capacidade de atacar em uma escala tão microscópica. Vejamos o exemplo dos furacões. Eles podem destruir casas, árvores e pedras, mas pequenos grãos de areia permanecem intocados. Em contraste, o calor extremo pode derreter ou até vaporizar a areia. Deidara estava trabalhando em seu C4 Karura. Embora ainda não estivesse completo, ele havia feito um progresso significativo. Fascinante. Deidara realmente tem uma mente criativa, disse Orochimaru, lambendo os lábios novamente por algum motivo inexplicável. Por que você não dá uma mordida nele, então? Idan provocou. Orochimaru riu baixinho. Meus instintos me dizem que é uma má ideia. De volta ao campo de batalha, Minato percebeu que sua tentativa de emboscar Deidara com o deus voador do trovão havia falhado. Agora ele não tinha escolha a não ser liberar todo o poder de Kurama. O inimigo não lhe daria uma segunda chance de um ataque surpresa. Deixa comigo, rosnou Kurama ansioso. Estava ansioso para se libertar daquele estilo de luta contido. Pingar. Uma enorme bijudama se formou mais uma vez. Deidara sorriu, satisfeito. Finalmente, ele estava prestes a coletar uma bijudama de Kurama. C3. Sapo voraz. Um sapo grande e barrigudo apareceu no campo de batalha e engoliu inteira a bijudama. Sacrifício. Maestria em explosão nível 3 desbloqueado. O que aconteceu? Cadê minha bijudama? Perguntou Kurama perplexo. Obrigado pela bijudama, Kurama respondeu Deidara com um sorriso. Não pense que anular uma bijudama será suficiente para me deter. Kurama rugiu, já avançando contra outra. O sapo deslizou para a posição, sua poderosa explosão neutralizando a segunda bijudama. Das sombras, os tentáculos carnudos da montanha da carne emergiram, alcançando Kurama. Minato se teletransportou com o deus voador do trovão, reposicionando Kurama à esquerda da montanha de carne. Outra bijudama foi disparada de sua boca. Estrondo. O sapo voraz saltou mais uma vez, engolindo a bijudama. Seu estômago inchou perigosamente, quase explodindo antes que ele abrisse a boca para liberar o calor intenso e a onda de choque. O poder absoluto da bijudama atordoou Deidara. Até mesmo o sapo, projetado para absorver esses ataques, quase falhou. Então é esse o propósito deste sapo? Ai, eu não sabia que minhas bombas de besta com cauda eram tão poderosas. Kurama gritou visivelmente ferido. Ao contrário do corpo Edo Tensei de Minato, a forma atual de Kurama era sua verdadeira forma. Kurama, deixe-me assumir, disse Minato, assumindo o controle. Um poderoso jutsu de liberação de vento irrompeu de seu arsenal.
Uma violenta tempestade irrompeu da boca de Kurama, sufocando o calor e a onda de choque que o sapo havia liberado. Enquanto isso, as caudas de Kurama se esticaram, mirando no sapo. Os tentáculos da montanha de carne se enredaram nas caudas de Kurama mais uma vez. Enquanto o corpo principal avançava rapidamente, Deidara subiu mais alto no ar em seu pássaro de argila. A intuição aguçada de Minato percebeu que algo estava errado. Kurama, eles já reuniram as bombas de besta com cauda que precisavam. Acho que estão planejando detonar aquela criatura gigante. Bombas de besta com cauda de disparo rápido. Sem esperar pelo aviso de Minato, Kurama lançou 3 bombas consecutivas na montanha da carne. Estrondo. O sapo engoliu um, usando sua explosão para neutralizar o segundo. A lesma rastejou para a briga, sacrificando-se para neutralizar o terceiro. Eles bloquearam todos? Kurama ficou chocado e começou a carregar mais uma bijudama. Mas Deidara não estava disposto a dar essa chance. Uma explosão abafada veio de dentro da montanha da carne. Não foi uma erupção vulcânica, foi uma explosão menor que criou aberturas ao longo de sua superfície. A explosão impulsionou a montanha de carne em direção a Kurama como um propulsor enorme. Isso não é bom. Kurama, recue. Minato gritou. Você não pode nos teletransportar? Acabei de usá-lo, precisamos de mais tempo. A montanha de carne saltou uma última vez, lançando uma sombra sobre o campo de batalha como um apocalipse iminente. Deidara colocou 2 dedos no peito, um sorriso satisfeito se espalhando pelo seu rosto. Obrigado pela luta espetacular, Minato. A arte é uma explosão. Estrondo. Nas planícies, outro sol nasceu. Valor de choque de Kurama mais 3.000. Valor de choque Minato Namikaze mais 3.000. Valor de choque de Orochimaru mais 2.000. Valor de choque Kakuzu mais 2.000. Valor de choque de Ida mais 1.500. Capítulo 155. Que habilidade aterrorizante. Eu te mataria aqui se pudesse, disse Deidara com um tom calmo, mas cheio de frustração. Mas parece que você está sem opções agora, respondeu Minato Namikaze enquanto seu corpo Edo Tensei reformado olhava para Deidara. Nos momentos finais, Minato liberou o estado da 9 caudas. Não havia como ele deixar a 9 caudas sofrer danos, afinal, ela ainda estava viva, enquanto ele próprio era apenas uma sombra do passado. Adeus então. Esperemos que da próxima vez que nos encontrarmos, não sejamos inimigos, comentou Deidara, sinalizando para Orochimaru soltar o Edo Tensei. O corpo de Minato no Edo Tensei começou a se desfazer. Parado em silêncio, ele não resistiu a fazer uma última pergunta. Como está Naruto agora? Danzou é o atual Hokage. O que você acha? A expressão de Minato congelou, passando de choque e preocupação. Mas antes que pudesse dizer mais alguma coisa, sua forma se desintegrou completamente, retornando à vida após a morte. Deidara, você se importa se eu coletar um pouco do seu tecido celular? Orochimaru se aproximou com um brilho de interesse em seus olhos serpentinos. Deidara mordeu o dedo, deixando uma gota de sangue cair num frasco. Não me importo com coisas assim, ele disse indiferentemente. Mesmo que você consiga criar um clone meu, não importa. O que torna alguém verdadeiramente poderoso não é apenas o corpo, é a mente. Se existem mundos paralelos, então, de todos os Deidaras, eu seria, sem dúvida, o mais forte. Orochimaru riu baixinho. Uma perspectiva interessante. Após se separar de Orochimaru, Deidara retornou a Megakuri com Kakuzu e Idan. Ele pensou que desfrutaria de um breve período de paz, mas a calmaria durou apenas alguns dias antes que notícias chocantes chegassem até ele. Konoha esmagou Iwagakuri em uma batalha decisiva, não apenas expulsando-os da Terra do Vento, mas também ferindo gravemente o terceiro Tsuchikage, Onoki. Se não fosse pela posição de Amegakuri entre eles, forçando Konoha a tomar uma rota de suprimentos mais longa através da Terra do Vento, eles já poderiam ter lançado uma invasão em grande escala de Iwagakuri. O que diabos aconteceu? Deidara invadiu o escritório da Torre Central, em busca das últimas informações. Mesmo com Jiraiya, Konoha não deveria ser tão formidável. Não me diga que Might Guy se transformou. Não foi só Jiraiya, explicou Konan. Tsunade, uma das lendárias Sannin de Konoha, retornou. E junto com ela apareceu uma poderosa usuária da liberação de madeira. Os dois uniram forças com Jiraiya para enfrentar o terceiro Tsuchikage, deixando-o gravemente ferido. Um forte usuário da liberação de madeira? Quem? Deidara franziu a testa confuso. O retorno de Tsunade sob a liderança de Danzou já era bastante estranho. Ainda assim, Konoha era seu lar. Talvez ela simplesmente tivesse decidido protegê-lo, apesar de suas queixas. Não sabemos, admitiu Nagato, balançando a cabeça. A pessoa usou uma máscara durante toda a batalha. Provavelmente é da Ambu ou da Raiz. Yamato? Não, isso é impossível. A liberação de madeira dele não é forte o suficiente para enfrentar um oponente de nível Kage. Antes que Deidara pudesse pensar mais, Kurotsuchi entrou no quarto com uma expressão frenética. Deidara, vamos ver o vovô. Ela insistiu. Precisamos dar uma olhada nele. Tudo bem, Deidara assentiu, partindo para Iwagakuri com Kurotsuchi. Enquanto isso, no escritório do Hokage em Konoha, Jiraiya bateu as mãos na mesa, frustração evidente. Tsunade, como você pode apoiar tal proposta? Por que não? Naruto é o Jinchuriki de Konoha. Ele deveria contribuir para a vila, respondeu Tsunade com firmeza. Tsunade, você não é mais a pessoa de quem eu me lembrava. O que aconteceu com você? A voz de Jiraiya estava carregada de decepção e confusão. Isso parecia errado. Seu comportamento, suas palavras. Era como se ela não fosse Tsunade. Mas como poderia não ser? Ninguém conseguia enganar os sentidos do modo sábio dele, e sua força na recente batalha contra Onoki era inegavelmente genuína. Até a hemofobia dela parecia ter desaparecido completamente. Tsunade zombou, ignorando o olhar de Jiraiya.
Você continua tão ingênuo quanto sempre, Jiraiya. A vila enfrenta graves ameaças, e precisamos fazer o que for preciso para protegê-la. Esta é a vila do meu avô, o legado do clã Senju. Não vou deixá-la cair. Ao ouvir sua convicção, Jiraiya hesitou. Ele amava Konoha com a mesma intensidade, o suficiente para suportar a liderança de Danzou, apesar de suas queixas. Se os métodos de Tsunade eram extremos, talvez fosse apenas seu amor pela vila que transparecesse. Mesmo assim, você não pode sacrificar Naruto. Ele é o filho da profecia, o salvador do mundo, retrucou Jiraiya bruscamente. Danzou, que estava observando silenciosamente, aproveitou o momento para falar. Então vamos chegar a um acordo. Extrairemos apenas uma parte do chakra da Nove Caudas para criar uma força de ataque de elite. Isso deve bastar. Relutantemente, Jiraiya assentiu. Com o apoio de Tsunade, a pressão de Danzou era avassaladora. Nos recessos escuros da base da raiz, Danzou se apoiava em sua bengala, seu olho singular brilhando de ganância. Senhor Okage, Yuga Kazuto chegou e relatou um agente da raiz. Deixe-o entrar, ordenou Danzou. Momentos depois, Kazuto disfarçado entrou, curvando-se respeitosamente. Senhor Okage. Danzou assentiu. Kazuto, você já tomou sua decisão? Kazuto o encarou com determinação. Sim, isso é tudo por Konoha. Danzou deu um sorriso irônico, aproximando-se. Sua voz era baixa, mas firme. De fato, tudo o que fazemos é por Konoha. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 156. Velho, você parece bem animado, disse Deidara. Embora pretendesse demonstrar alguma preocupação, de alguma forma as palavras saíram erradas. Onoki lançou um olhar furioso para Deidara. Vovô. Os olhos de Kurotsushi se encheram de lágrimas enquanto ela quase se jogava nele. Seu rosto era uma mistura de medo e preocupação. Oh, meu querido Kurotsushi. O comportamento de Onoki suavizou-se completamente, transformando-se em uma pessoa completamente diferente com sua neta. Deidara casualmente colocou uma cesta de frutas na mesa e perguntou curioso. Então, o que aconteceu? Você parece ter passado pelo inferno. Onoki, relutante em admitir ter sido espancado tão severamente, permaneceu em silêncio. A pergunta coube a Akatsushi. Enquanto isso, o pai de Kurotsushi, Kitsushi, atuava temporariamente como Tsushikage, ocupado cuidando dos assuntos de Iwagakure. Coçando a cabeça confuso, Akatsushi disse, sinceramente não temos certeza. Tsunade, uma das lendárias Sannin de Konoha, retornou repentinamente. Inicialmente com apenas ela e Jiraiya, a situação não era tão grave. Mas então, do nada, o ninja com uma liberação de madeira incrivelmente forte apareceu. Os três juntos eram avassaladores, e a força de Jiraiya e Tsunade parecia anormalmente aumentada. Se não fosse por Kitsushi-san e os outros lutando desesperadamente para salvá-lo, o sensei talvez não tivesse sobrevivido. Cala a boca, Akatsushi. Onoki o interrompeu bruscamente. Eu não sou tão fraco assim. Deidara ficou em silêncio, imerso em pensamentos. Esse acontecimento era bizarro. Seria óbito, ou talvez o Kotomatsukami de Danzou em ação. O aparecimento repentino de um usuário da liberação de madeira inevitavelmente levava à ideia de óbito, enquanto o retorno de Tsunade poderia de fato envolver Kotomatsukami, embora não houvesse certeza. O que está acontecendo nessa sua cabeça, garoto? Onoki perguntou, estreitando os olhos. Vocês da Akatsuki planejam unificar o mundo ninja, não é? Com Konoha tão forte, duvido que estejam à altura da tarefa, disse Onoki com um sorriso irônico e um toque de desgosto em seu tom. Não é tão simples assim. Nós da Akatsuki também somos fortes, rebateu Deidara. O que você sabe? Onoki zombou. Eu não sei muito sobre aquele ninja da liberação de madeira, mas Jiraiya e Tsunade sozinhos agora são mais fortes do que eu. Se eu não tivesse conseguido voar, e se Iwagakure não tivesse milhares de soldados em terra, este velho teria morrido lá. As palavras ásperas de Onoki escondiam uma preocupação genuína. Deidara entendeu a mensagem implícita. Cuidado. Não se deixe matar e me obrigue, um velho, a enterrar os jovens. O estado atual do mundo ninja estava se tornando cada vez mais difícil de compreender. Se Tsunade estava sob o comando de Kotomatsukami e o usuário da liberação de madeira estava ligado a óbito, como Jiraiya e Tsunade haviam se tornado tão mais fortes? Entendido, disse Deidara com um aceno de mão. Mesmo assim, ele não conseguia acreditar que Konoha pudesse enfrentar a Akatsuki, ou ele pessoalmente. Era risível. Os 9 membros da Akatsuki eram todos combatentes de nível Kage, a maioria deles entre os mais fortes daquele nível. 9 contra 3? Eles não podiam perder. Velho, sugiro que você traga Iwagakure para o grupo de Amegakure. Na sua idade, como você lidará com a próxima crise? Disse Deidara, embora soubesse que a teimosia de Onoki tornava a sugestão inútil. Inesperadamente, Onoki deu uma resposta diferente desta vez. Se você quer que Iwagakure se junte a Amegakure, tudo bem. Mas primeiro, preciso ver como você lida com essa questão. Se você provar sua força, eu concordo. O que aconteceu? Deidara perguntou, confuso. Os exames conjuntos Chunin, disse Onoki. Exames Chunin conjuntos, ecoou Deidara atônito. Seria isso algum enredo inevitável em fanfics? Apesar de todas as mudanças no enredo, os exames Chunin ainda existiam? Onoki assentiu. Isso mesmo. Hoje mais cedo, pouco antes de você chegar a Iwagakure, recebemos um aviso de Konoha sobre os exames conjuntos Chunin. Danzou decretou que todas as aldeias convidadas devem participar, e os resultados determinarão a governança territorial futura. As aldeias que se recusarem enfrentarão o ataque direto de Konoha posteriormente, perdendo o direito de funcionar como aldeias ninjas, explicou Onoki. Então Danzou pretende ser o governante do mundo ninja, usando os exames como pretexto para impor um acordo subordinado, hein? Murmurou Deidara, entendendo a estratégia de Danzou.
Anteriormente, Danzou poderia ter optado pela agressão direta, mas depois de algumas lições difíceis, ele se tornou um pouco mais cauteloso. Ao sediar os exames Chunin, Konoha pôde reunir representantes de várias aldeias para estabelecer uma aliança liderada por Konoha. No entanto, esta não era uma aliança frouxa, com base na abordagem de Danzou, o controle territorial futuro caberia inteiramente a Konoha, efetivamente transformando as outras aldeias em vassalos. E quanto a Komogakure e Kirigakure? Eles concordariam com isso? Perguntou Deidara, cético. Embora Kirigakure fosse uma coisa, ele não conseguia imaginar o temperamental Komogakure aceitando tais termos. Konoha não os convidou, nem as vilas menores próximas. Este convite se destina apenas à metade ocidental do mundo ninja, respondeu Onoki. Bem então, como você, Akatsuki, planeja lidar com isso? Perguntou Onoki, com um sorriso malicioso nos lábios. Em seus cálculos a Megakure era forte, mas não páreo para Konoha. O melhor caminho seria se aliar a Iwagakure, onde sua influência e os recursos de Iwagakure garantiriam sua liderança na parceria. A subestimação de Onoki não foi inteiramente culpa dele. O mundo ninja estava mudando rapidamente, e o teto de poder havia aumentado consideravelmente. Espere. Deidara de repente recebeu uma mensagem de Nagato. Líder, o que houve? Danzou convidou a Megakure para os exames conjuntos Chunin. Convocarei uma reunião mais tarde para discutir nossa resposta. Além disso, Orochimaru está procurando por você. Parece urgente, informou Nagato. Orochimaru? Eu não acabei de ver aquele nojento? Já está com saudades? Murmurou Deidara. Vamos conversar depois que você o conhecer. A urgência dele pode estar relacionada aos exames, respondeu Nagato. Entendido, disse Deidara, levantando-se do assento. Velho, já que você está bem, vou embora. Temos que bolar uma estratégia. E sobre essa aliança? Akatsuki perguntou. Como eu disse, se Iwagakure quiser se juntar a Megakure, você será bem-vindo a qualquer momento, respondeu Deidara, direto como sempre. Arrogante. Inacreditável. Onoki se irritou com a franqueza de Deidara. Kurotsushi, e você? Vai ficar em Iwagakure ou voltar para Megakure comigo? Perguntou Deidara, olhando para ela. Kurotsushi agarrou-se ao braço de Onoki, e o rosto do velho se iluminou com satisfação presunçosa. Viu? Ela? Vovô, interrompeu Kurotsushi docemente, já que você está bem agora, vou embora com Deidara. Você precisa descansar bem, ok? Essa reviravolta nos acontecimentos deixou todos na sala em gargalhadas. Capítulo 157. Em Otogakure, Deidara havia retornado, embora sozinho desta vez. Kurotsushi havia sido enviado de volta para Megakure com um de seus clones de argila. Orochimaru, qual é a pressa? Perguntou Deidara curioso. Preciso que você pague o preço por invocar Namikaze Minato, respondeu Orochimaru, de braços cruzados. Pela primeira vez, ele não estava em seu laboratório realizando experimentos, mas sim em silêncio do lado de fora de Otogakure. Sem problemas. Quem é o alvo desta vez? Konoha? Exatamente, Orochimaru assentiu. Eu o chamo de segundo plano de esmagamento de Konoha. De novo, você ao menos perguntou a Konoha o que eles acham disso? Uma paixão não foi suficiente? Agora você está planejando uma segunda? O que Danzou fez para te provocar desta vez? Isso tem a ver com os exames Chunin conjuntos? Perguntou Deidara, curioso. Orochimaru não respondeu diretamente, mas olhou para o lado. Uma figura emergiu de um dos pequenos prédios próximos. Deidara a reconheceu, Shizune. Ela estava ferida com ferimentos graves o suficiente para ainda ser invisíveis, apesar de ser uma ninja médica. Se ela não tivesse conseguido se curar, o dano devia ser realmente grave. Tsunade está encrencada, perguntou Deidara, seu olhar se voltando para Shizune. Shizune também reconheceu Deidara. Ele era o homem que havia causado uma cena com Lady Tsunade naquele dia. Não, foco. Agora não é hora de pensar nisso. Com base em suas ações naquele dia, ela sabia que este homem era poderoso. Com a ajuda dele, o plano para resgatar Tsunade estava fadado ao sucesso. Ela relatou apressadamente os eventos que haviam ocorrido. A expressão de Deidara mudou para uma de compreensão. Então, Danzou havia usado Kotoamatsu Kami em Tsunade. Isso explicava metade do mistério em torno do comportamento dela. Estou aproveitando os próximos exames Chunin para libertar Tsunade do Genjutsu e matar Danzou, declarou Orochimaru, com a voz fria e cheia de intenção assassina. As ações de Danzou claramente ultrapassaram um limite que Orochimaru não tolerava. Sem problemas, concordou Deidara sem hesitar. Afinal, Konoha e Danzou estavam se tornando cada vez mais irrelevantes para os planos da Akatsuki. Era hora de lidar com eles. Ainda assim, isso precisava ser feito com cuidado. Subestimar a força de um oponente, como fizeram com Minato, não era uma opção. Konoha, como ponto focal do equilíbrio do mundo shinobi, estava fadada a ser cheia de variáveis inesperadas. Deixando de lado a força bruta de Jiraiya, Tsunade e aquele usuário de Mokuton, envolver Naruto e Sasuke exigia extrema cautela. O sábio dos 6 caminhos não era de deixar seus descendentes sofrerem levianamente. E então havia o trunfo escondido, o cara poderoso. Deidara não estava ansioso para experimentar pessoalmente um elefante noturno ou um cara noturno com todos os seus poderes. A estratégia anterior, pressionar de fora e desmantelar de dentro, continuava sendo a melhor abordagem. Eles poderiam repetir o que haviam feito com Kirigakure. Vou voltar para a organização e reunir algumas pessoas. Mas os honorários delas vão para sua conta, disse Deidara a Orochimaru. Os exames Chunin conjuntos ainda estavam a 1 mês de distância, o que deixava bastante tempo. Afinal, esse cronograma foi definido para acomodar as vilas menores e dar-lhes tempo suficiente para se prepararem. Por mim, tudo bem, respondeu Orochimaru com um aceno de cabeça.
Depois que Deidara partiu, Orochimaru retornou à sua base subterrânea, pronto para retomar seus experimentos. De repente, uma figura surgiu das sombras. Ela era uma mulher impressionante, com longos cabelos verdes elegantemente presos e uma coroa dourada na cabeça. Não fossem os dentes afiados e a língua extraordinariamente longa, ela poderia ter passado por uma beleza serena. Você saiu da caverna Ryushi para vir aqui? Orochimaru perguntou, surpreso. A cobra da caverna Ryushi olhou para Orochimaru com um ar de superioridade, dando-lhe instruções com um tom de comando. Orochimaru, você está planejando ir para Konoha, correto? De fato, respondeu Orochimaru. Tem um garoto ali, Uchiha Sasuke. Traga-o de volta com você e faça dele seu discípulo, ordenou ela. Orochimaru riu sombriamente. Não tenho interesse em aceitá-lo como discípulo, mas o corpo dele, isso é outra história. A cobra deu de ombros. Faça o que quiser. Se pretende tomar posse do corpo dele, ainda precisará cultivar o poder dele primeiro. Contanto que aquele pirralho fique mais forte, seus métodos não me dizem respeito. Com isso ela saiu, e os lábios de Orochimaru se curvaram em um sorriso enigmático. Uchiha Sasuke, parece que você está escondendo alguns segredos extraordinários. Base subterrânea de Amegakure. A reunião da Akatsuki, há muito adormecida, foi convocada novamente. Nos dedos da estátua demoníaca do caminho exterior, cada membro permaneceu em suas posições designadas. Enquanto Kakashi, participando pela primeira vez, achou a experiência nova, os outros permaneceram imperturbáveis. O que houve com esse encontro repentino? Idan perguntou curioso. Idiota, o líder já explicou que é sobre os exames Chunin conjuntos, respondeu Kakuzu. Ei, Kakuzu, não fale com seu companheiro de equipe desse jeito, num tom tão desagradável, Idan retrucou com raiva. Eu estava rezando para Jashin-sama durante o anúncio, então não ouvi claramente. A discussão foi ignorada por Nagato, que, como sempre, deixou os argumentos passarem despercebidos. Em vez disso, voltou-se para o resto do grupo. O que você pensa sobre esse assunto? Todos os olhares se voltaram para Deidara. Tendo interagido com Orochimaru, ele sem dúvida tinha mais informações para compartilhar. Uma das Sannin Tsunade foi submetida a Genjutsu por Danzou. Orochimaru quer nos contratar para atacar Konoha. O objetivo é libertar Tsunade e, se possível, eliminar Danzou, o atual Hokage. Genjutsu de novo? É o mesmo Genjutsu misterioso da última vez? Após o incidente com Yagura, todos ficaram sabendo do Genjutsu de Tobi no quarto Mizukage. Não tenho certeza, mentiu Deidara. Ele não podia se dar ao luxo de revelar Koto Amatsukami. Mencioná-lo especialmente na frente de Itachi, sem dúvida levantaria suspeitas. É possível um Genjutsu desses? Perguntou Kizami, direcionando sua curiosidade para Itachi. Você é do clã Uchiha. Nem você consegue executar Genjutsu nesse nível, consegue? Os olhos de Itachi piscaram enquanto ele examinava o grupo. Finalmente ele suspirou suavemente. Provavelmente é o Koto Amatsukami de Shizui. Koto Amatsukami? Capítulo 158. Koto Amatsukami? Todos pareciam confusos, era a primeira vez que ouviam esse nome. Itachi explicou lentamente. Quando os membros do clã Uchiha despertam o Mangekyou Sharingan, cada um deles ganha habilidades únicas e exclusivas ligadas aos seus olhos. Minhas habilidades são Tsukuyomi e Amaterasu. Tanto seu Tsukuyomi quanto o Amaterasu são incrivelmente assustadores, Itachi-san. Kizami comentou entusiasmado, sempre o primeiro a elogiar Itachi, incluindo o Kamui de Obito e Kakashi. Essas também são habilidades despertadas do Mangekyou Sharingan. Nesse caso, o Mangekyou Sharingan é realmente incrível. Só despertá-lo já lhe concede um poder imenso, Idan expressou o que todos estavam pensando. Os Uchiha foram verdadeiramente abençoados pelos céus. Uma vez que desvendassem o Mangekyou, suas habilidades oculares por si só poderiam garantir-lhes um lugar no mundo shinobi. Então, Koto Amatsukami é a habilidade Mangekyou de Shizui Uchiha? E é um genjutsu poderoso? Sasori pediu esclarecimentos. Itachi assentiu. Koto Amatsukami é de fato um genjutsu, mas chamá-lo apenas de poderoso não lhe faz justiça. Permite ao usuário controlar os outros sem que eles percebam, alterando permanentemente seus pensamentos. A vítima acreditaria genuinamente que esses pensamentos eram seus, muito além do que um genjutsu comum pode alcançar. Permanente? O comportamento normalmente estoico de Kakuzu vacilou. Itachi, você ao menos percebe o que está dizendo. Alterar permanentemente os pensamentos de alguém era praticamente divino. Nem mesmo o sábio dos 6 caminhos era capaz de tal feito. Sim, permanente. O tom de Itachi era calmo, mas firme, confirmando as dúvidas dos outros. Naquela época, os 2 olhos Mangekyou de Shizui, um foi levado por Danzou, e o outro foi confiado a mim. Se não me engano, Danzou deve ter usado Koto Amatsukami em Tsunade. Isso não significa que o plano de Orochimaru para libertar Tsunade está fadado ao fracasso, disse Sasori, quase alegremente. Embora cooperasse com Orochimaru há algum tempo, o relacionamento entre eles nunca havia melhorado. Não necessariamente. Ainda não sabemos o comando específico que Danzou usou para Koto Amatsukami, rebateu Itachi. Se for algo como proteja Konoha, então libertar Tsunade pode ser impossível. Mas se o comando for, obedeça a Danzou, matá-lo pode anulá-lo, já que o alvo do comando deixaria de existir. Isso é óbvio. Um canalha como Danzou certamente teria dado uma ordem de obediência, comentou Deidara. Por algum motivo, os pensamentos de Deidara vagaram para cenários nada apropriados envolvendo Koto Amatsukami e Tsunade. Ele riu sozinho. Danzou, hein? Pelo menos você tem bom gosto. A propósito, Kizami. Kizami se virou para Deidara, já cauteloso com as bobagens que ele diria em seguida. Você é tão respeitoso com Itachi, sempre o chamando de Itachi-san. Tem certeza de que ele não usou o Koto Amatsukami secretamente em você? Deidara provocou. Kizami congelou subitamente inseguro. Isso não deveria ser possível, certo? Itachi-san, você não faria algo tão assustador comigo, faria? Kizami perguntou nervosamente.
Itachi permaneceu em silêncio. Seu comportamento maduro e composto fazia-se sentir completamente deslocado em momentos como esse. Viu? Ele está em silêncio. Isso só prova que ele se sente culpado, disse Deidara, atiçando as chamas. Kizami, você foi corrompido. Itachi suspirou, massageando a testa. Koto Amatsukami é poderoso demais. Seu tempo de recarga é de 10 anos, então eu não o usaria levianamente. Ah, graças a Deus. Kizami suspirou aliviado. Graças a Deus. Isso só significa que Itachi não acha que vale a pena usar isso em você, acrescentou Idan, atiçando ainda mais a chama. Itachi-san. Kizami olhou para Itachi com os olhos marejados. Chega dessa bobagem, interrompeu Nagato finalmente, mudando a conversa de volta para o assunto em questão. Vamos falar sobre os próximos exames Chunin conjuntos. Obviamente teremos que cooperar com Orochimaru para executar nosso plano. A força de Konoha é muito prejudicial para nós de outra forma, disse Deidara. Mas como Konoha está tão forte agora, precisaremos enviar mais pessoas. O grupo concordou com a cabeça. Estou indo, declarou Itachi sem hesitar. Ninguém o impediria de lidar com Danzou. Se o Itachi for, eu vou junto também. Afinal, somos companheiros de equipe, acrescentou Kizami. Estou dentro, disseram Idan e Kakuzu, dando de ombros. Eu já estava planejando ir de qualquer jeito. E se eu vou, Sasori, você também deveria ir, sugeriu Deidara, olhando para o mestre das marionetes. Sasori concordou com a cabeça. Com isso, 6 membros da Akatsuki estavam prontos para agir. Vamos rever a estratégia de batalha, começou Deidara. Itachi e Kizami vão lidar com Jiraiya. Ele é especialista em ninjutsu, então vocês dois têm mais chances contra ele. Kakuzu e Kizami assentiram. Não mencionaram a ideia de lutar contra Jiraiya mano a mano. Afinal, Deidara já havia compartilhado informações de que Jiraiya e Tsunade eram mais fortes até do que Onoki. Eu vou enfrentar Tsunade. Minhas habilidades neutralizam seu estilo de luta baseado em taijutsu. Sasori, você cuidará do usuário do Mokuton, continuou Deidara. Entendido, respondeu Sasori. Kakuzu e Idan, vocês vão acabar com os shinobi mais fracos. Orochimaru pode lidar com Danzou sozinho. Espere, essa escalação ainda parece fraca, disse Deidara, franzindo a testa. Não se esqueça do Jinchuriki da 9 caudas, Conan lembrou. Deidara não estava tão preocupado com Naruto. Ele estava mais preocupado com Might Guy e com a possibilidade de Danzou usar um tempo de recarga mais curto em Koto Amatsukami devido às suas células de Hashirama. Itachi, tem uma coisa que preciso perguntar, disse Deidara, virando-se para ele. O que foi? Itachi perguntou. Você disse que o Koto Amatsukami tem um tempo de recarga de 10 anos. Mas como as habilidades do Mangekyo podem variar entre o olho esquerdo e o direito, tem certeza de que o olho do Danzou também tem o mesmo tempo de recarga? A expressão de Itachi mudou. Este foi um descuido crucial que ele não havia considerado antes. Deidara, você está dizendo. Nagato começou. Estou dizendo que não podemos deixar Orochimaru enfrentar Danzou sozinho. E se ele for vítima do Koto Amatsukami de novo? Mas não temos mão de obra suficiente para enviar mais apoio, respondeu Nagato. Vamos, declarou Deidara, resoluto. Vamos todos. Em mobilização total. Se todos nós formos, não precisaremos nos preocupar com uma emboscada de óbito, acrescentou Deidara. Capítulo 159. O plano para despachar toda a equipe estava finalizado. Em seguida, vinha a seleção dos participantes para os exames Chunin. Afinal, para baixar a guarda de Danzou, as aparências precisavam ser mantidas. Kurotsushi, Suigetsu, Karin, vocês 3 serão o time titular da Vila da Chuva desta vez, anunciou Deidara, olhando para o trio à sua frente. Este exame Chunin, agendado um ano antes do cronograma original, significava que, no máximo, eles encontrariam Neji, Tenten e Lee. Sem Naruto e Sasuke, os 2 protagonistas do destino, e com Tsunagakura exterminado, o trio familiar de filhos de Rasa não existia mais. Portanto, a força dos 3 à sua frente não deveria ser um problema. Sério? Mal posso esperar para abater os ninjas de Konoha, exclamou Suigetsu, brandindo sua lâmina enorme. Ele tinha uma obsessão em comum com a ideia de cortar, o que explicava sua preferência por espadas estilo carrasco. Certo, está resolvido. Aproveite este tempo para se preparar bem, instruiu Deidara. Treinamento especial não estava em pauta. Afinal, além de suas técnicas de argila, ele não tinha mais nada a ensinar. Vamos lá. Por minha conta hoje, churrasco, declarou Deidara, conduzindo os 4 em direção a uma churrascaria que frequentavam. Kurotsushi se agarrou carinhosamente ao seu lado, uma visão que fez Suigetsu coçar de frustração. Ele queria tanto separar aquele casal. Enquanto Suigetsu se distraía, a voz de Deidara o trouxe de volta. Suigetsu, como vai o Aku? O rosto de Suigetsu se contorceu em puro desconforto. Deidara-sama, podemos não mencionar isso? O quê? Desistir tão facilmente? Isso não é do seu feitio. Não se trata de desistir. O Aku é um cara. Você sabia disso e ainda assim me enganou para ir atrás dele. Suigetsu rosnou, ressentimento transbordando de suas palavras. Se ele conseguisse derrotar Deidara, lhe ensinaria uma lição sobre por que as flores são vermelhas. Como você sabe que o Aku é um cara? Deidara respondeu com um sorriso irônico. Suigetsu ficou perplexo. Ele mesmo disse. Você estava lá. Você o ouviu, claro como dia. A juventude suspirou Deidara dramaticamente. Tão ingênua. Quando alguém diz alguma coisa, você simplesmente acredita. Virando-se para Kurotsushi, Deidara perguntou. Kurotsushi, você é um menino ou uma menina? Percebendo imediatamente, Kurotsushi imitou o tom de Aku. Sou um menino, é claro. Deidara comeu calmamente 2 fatias de churrasco e limpou as mãos. Viu? O Kurotsushi acabou de dizer que ela é um menino. Você acha que isso é verdade? Suigetsu sentiu seu cérebro entrar em curto-circuito. Mas Aku é diferente. Como ele é diferente?
Olhe para as roupas dele, seu rosto, seu comportamento, nada disso grita, cara. Talvez ele esteja apenas usando isso como desculpa para te rejeitar. Afinal, comparado aos Abusa, você não é nem de longe tão importante para ele. É só isso? Suigetsu sentiu que havia algo errado, mas não conseguia identificar o que. Claro, Karin interrompeu, balançando a cabeça vigorosamente. Bum! Suigetsu bateu com o punho na mesa. Malditos Abusa. Ele pegou minha lâmina e agora quer roubar minha mulher. De jeito nenhum. Eu, Suigetsu do clã Ozuki, não vou recuar. Deidara assentiu em aprovação. Esse é o espírito, Suigetsu. Você definitivamente vai conseguir. E então você terá um filho que herdará tanto a técnica de hidratação do clã Ozuki quanto a liberação de gelo do clã Yuki. Vila de Konoha. Duas figuras em macacões verdes corriam de cabeça para baixo pela aldeia, com as mãos sustentando o peso enquanto se moviam. Os aldeões mal lhes deram uma olhada, acostumados à visão. Há mais um treino matinal concluído. 100 voltas ao redor da vila feitas em parada de mãos. Missão cumprida. Might Guy parou em um campo de treinamento, fazendo um sinal de positivo com o seu entusiasmo habitual. Esta é a essência da juventude, Guy Sensei. Lee imitou a pose do professor, também fazendo um sinal de positivo. A cena ficou estranhamente cômica. Cadê a Tenten? Depois de um momento de autoindulgência, Might Guy percebeu que um de seus alunos estava desaparecido. Não faço ideia, respondeu Neji, balançando a cabeça, seu Byakugan inativo, mas sua expressão indiferente. Ela tem matado bastante os treinos ultimamente. Tem alguma coisa a preocupando? Guy perguntou em voz alta, segurando 3 formulários de inscrição para os próximos exames Chunin. Vamos direto à casa dela, decidiu ele. A inscrição para o exame Chunin era crucial e não podia esperar. Sim, Guy Sensei. Vamos correr até a casa dela. Quem perder corre 500 voltas ao redor da vila. Lee propôs, entusiasmado. Excelente ideia, Lee. Vamos lá. Rugiu Gay de volta. Enquanto os dois saíam correndo, Neji suspirou exasperado. As palhaçadas do professor eram exaustivas, mas sua força era inegável. Até seu tio teve que mexer os pauzinhos para que Neji fosse designado para a equipe de Guy. Logo, o trio chegou à propriedade de Tenten, ou melhor, a grande residência de sua família. Apesar de sua grandiosidade habitual, a propriedade parecia desolada hoje, com sua atmosfera animada substituída por medo e inquietação. Até os porteiros estavam ausentes. Depois de vagar pelo complexo, eles finalmente encontraram Tenten no salão principal. Tenten, o que está acontecendo? Guy perguntou, confuso. Guy Sensei, por favor, salve meu pai, gritou Tenten com o rosto banhado em lágrimas. Ver Guy reacendeu uma centelha de esperança em seus olhos desolados. O que aconteceu com seu pai? Ele foi preso pela força de segurança da vila. Estão exigindo 20 milhões de rio de fiança, mas não temos condições de pagar isso. 20 milhões, exclamou Lee. Ele cometeu um crime grave? Não. A força de segurança só quer extorquir dinheiro de nós, explicou Tenten com raiva em meio às lágrimas. Só neste mês, eles já vieram várias vezes, mas desta vez a demanda foi absurda. Como não conseguimos pagar, levaram meu pai embora. Neji assentiu sombriamente. Não é só a força de segurança. Até o Zambu tem extorquido comerciantes ricos e pequenos clãs ultimamente. Aqui é Konoha? Guy murmurou, franzindo as sobrancelhas. Vou falar com o Okage. Por favor, Guy Sensei, salve meu marido, implorou a mãe de Tenten, uma mulher refinada, enquanto se aproximava. Guy se endireitou com a determinação estampada no rosto. Deixa comigo. Capítulo 160. Em pouco tempo, Might Guy saiu furioso do escritório do Okage, com o rosto numa mistura de fúria e urgência. Seu coração estava pesado de confusão. O que aconteceu com Konoha? Como algo assim pôde acontecer? Okage-sama, com a natureza direta de Might Guy, ele provavelmente está indo direto para a polícia para resgatar os detidos, observou Aburami Ryoma, seu sempre calmo ajudante. Danzou descartou a preocupação com um aceno de mão. Ótimo. Avise, em hipótese alguma o Might Guy deve interferir em nosso plano hoje. Ele precisa ser atrasado a todo custo. Entendido, Okage-sama. O ninja da raiz desapareceu nas sombras para cumprir a ordem. Danzou se virou para olhar pela janela com olhos frios e calculistas. Está tudo em ordem? Ryoma sentiu. Todos os preparativos estão completos. Então esperamos o anoitecer, disse Danzou, com os olhos brilhando de ganância. Na propriedade Hyuga, o ar estava carregado de uma tensão sinistra. O vasto complexo do principal clã Shinobi de Konoha parecia prender a respiração, oscilando à beira de um abismo invisível. Um membro idoso da família principal Hyuga passeava sem rumo pelo pátio após o jantar. Seu olhar penetrante se voltou para os limites do terreno do clã. Eles ainda não voltaram? A criada ao seu lado tremeu, mas respondeu com voz firme. Não, senhor. Eles não retornaram. A arrogância de Danzou cresce descontroladamente desde que se tornou Okage, resmungou o velho, com a voz carregada de irritação. Ele ousa mobilizar membros do clã Hyuga como bem entende, sem sequer consultar a família principal. Até mesmo membros de outras famílias precisam da nossa aprovação. A família principal havia se tornado complacente há muito tempo, deleitando-se com seu domínio. Eles não conseguiam perceber os olhares sutis e ressentidos dos membros da família secundária, forçados à servidão. Entre a família principal, apenas Yashi Hyuga, o líder do clã, permanecia ancorado na realidade. Sua posição exigia um contato constante com o mundo exterior, evitando a arrogância insular que atormentava os demais. Escondidos nas sombras, figuras mascaradas cercavam o complexo Hyuga, movendo-se com precisão silenciosa. Esses agentes da raiz cumpriam sua missão sinistra, fechando o cerco à propriedade como um laço.
Tragicamente, apesar de possuir o Byakugan, a habilidade sensorial mais poderosa de Konoha, o clã Hyuga permaneceu alheio. A família secundária, encarregada de patrulhar o local, já os havia traído. Quando o idoso membro principal da família pressentiu o perigo, estava cercado pelos membros da raiz. Seu corpo envelhecido ficou tenso. A percepção tardia do perigo se fez presente tarde demais. Qual é o significado disto? Ele perguntou com a voz trêmula apesar de suas tentativas de demonstrar autoridade. Hyuga Yuta, alvo confirmado. Exterminem, entoou um ninja da raiz, com a voz desprovida de emoção. Vocês tolos sabem quem eu sou? Sou da família principal. Vocês não ousariam. O grito indignado do velho foi interrompido. Seus gritos desesperados de socorro ecoaram abafados pela propriedade. Onde eles estão? Onde estão os membros da família secundária? Protejam-me. Das sombras, a criada, sua única assistente restante, deu um passo à frente. Seus olhos brilhavam com ódio frio. Por que eu iria te proteger? Eu estava esperando por este dia. Você, a voz do velho se quebrou. Seu miserável servo da filial. Acha que eu não consigo te matar? Vou ativar o selo do pássaro engaiolado e erradicar todos os traidores. Ele levantou as mãos trêmulas e começou a formar selos, ativando o jutsu sinistro criado para controlar a família secundária. A criada agarrou a cabeça enquanto uma dor excruciante a atravessava, e seus gritos de agonia enchiam o ar. No entanto, apesar do tormento, sua expressão mudou, não para submissão, mas para uma alegria distorcida. Você vai se juntar a mim em breve. Ela cuspiu entre dentes antes de enfiar uma kunai na própria garganta. Simultaneamente, sangue espirrou no ar enquanto os membros da raiz acabavam com o velho. Cenas como essa se repetiam por todo o complexo Hyuga. A noite se transformou em um massacre, com agentes da raiz eliminando sistematicamente a família principal. De um ponto de vista distante, Hyuga Kazuto, um membro proeminente da família, observava a carnificina. Seu coração oscilava entre a alegria e a tristeza. Euforia porque com a eliminação da família principal, o selo pássaro engaiolado não teria mais poder. Seus descendentes finalmente estariam livres de sua maldição. Tristeza, pelos bravos membros do ramo que se ofereceram como sacrifícios. Eles ficaram para trás para manter a família principal distraída, encontrando seus fins ao lado deles. Kazuto, os membros da raiz estão recuando, relatou um shinobi da família secundária, enquanto seu Byakugan examinava a cena abaixo. Kazuto assentiu. Espere até que o complexo fique em silêncio. Então, nós o reivindicaremos como nosso. Este golpe foi orquestrado com a ajuda de Danzou. Em troca da eliminação da família principal, a família secundária deveria jurar lealdade a Konoha. Mas será que um acordo desses é realmente confiável? Quando a família secundária finalmente retornou ao complexo, a comemoração durou pouco. No coração da propriedade estava Yashi Hyuga, ileso e irradiando uma autoridade fria. Sugiro que você reconsidere qualquer atitude tola. A voz de Yashi cortou a tensão como uma lâmina. O selo pássaro engaiolada ainda está sob meu controle. Como você está vivo? Kazuto perguntou com descrença estampada em seu rosto. Yashi removeu a faixa que nunca havia usado antes, revelando a marca do selo do pássaro engaiolado em sua testa. Não faço mais parte da família principal, disse Yashi amargurado. Danzou traiu vocês. Ele me forçou a entregar os segredos do selo em troca da vida das minhas filhas. Vocês nunca foram aliados dele, apenas instrumentos. A rebeldia de Kazuto vacilou, e o desespero substituiu seu fervor anterior. Seus sonhos de liberdade se transformaram em um pesadelo ainda mais profundo. A noite terminou em silêncio, exceto pelos gritos fracos daqueles que lamentavam os sacrifícios feitos em vão. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.